Boa noite, está no ar o Diário 27. Você verá como destaque na edição de hoje: mortes por Covid-19 aqui no Brasil já passam de 12 mil. Mães reclamam do ensino à distância, o ensino através das redes sociais. Chefe do cartório eleitoral fala sobre a mudança de partido de alguns vereadores. E ainda hoje, dia 13 de maio, é o dia de louvor a Nossa Senhora de Fátima. Estas e outras informações você confere comigo daqui a 30 segundos. E hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, o dia de louvor a Nossa Senhora de Fátima. E é claro, fizemos uma homenagem a ela e vocês vão acompanhar nesta nossa edição. Hoje, mais um dia vivendo o período de pandemia mundial pelo coronavírus. Ainda muitas pessoas vivendo em isolamento social, as crianças sem aula, mas poucos casos de Covid-19 são registrados aqui na nossa cidade. Pouco se fala sobre o assunto pela Secretaria de Saúde ou até mesmo pela Prefeitura. Até parece que não estamos vivendo em época de pandemia. Por outro lado, postos de saúde continuam fechados sem dar atendimento ao público, principalmente nos setores de ginecologia e pediatria. Vamos seguindo com o nosso programa e convido você a compartilhar, a curtir a nossa página e deixar sempre o seu recado. Uma residência foi furtada ontem na Vila Oliveira, aqui em Rolândia. A moradora disse que saiu para o trabalho e quando retornou às 18 horas, encontrou a porta dos fundos aberta. Ela ainda disse que foi levado do local uma TV, um botijão de gás e uma certa quantia em dinheiro. A polícia foi acionada, realizou diligências, mas nada foi encontrado. A vítima foi orientada e um boletim de ocorrência foi registrado. Vamos conferir algumas informações aqui do nosso estado. Uma equipe da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar apreendeu na tarde desta terça-feira aproximadamente 12 quilos de maconha em um apartamento no residencial Vista Bela, na zona norte de Londrina. Os policiais foram até o local após uma denúncia anônima. No local também foram apreendidas 2 mochilas que eram utilizadas para armazenar os entorpecentes e 2 balanças de precisão. Nenhum morador estava no local e as investigações continuam com o objetivo de encontrar o responsável pela droga. Os materiais foram encaminhados à central de flagrantes. Um homem de 30 anos foi detido na noite desta quinta-feira no bairro Novo Milênio, em Cascavel. A abordagem aconteceu após uma perseguição, momento em que o condutor entrou em uma rua sem saída. Durante revistas no veículo Honda Civic, foram encontradas 200 gramas de cocaína, máquina de cartão e uma quantia em dinheiro. Os policiais deslocaram até a casa do suspeito e lá encontraram mais R$8 mil em dinheiro, uma pistola e 47 munições. O homem e os objetos apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. O detido já tem passagens pela polícia pelo crime de homicídio. Na noite desta terça-feira, o condutor de um veículo Gol atingiu um caminhão do Exército Brasileiro. Ele seguia pela BR-467 e, ao tentar desviar de uma carreta, atingiu o veículo do Exército. Os militares que fazem parte do 3º Regime de Carro de Combate de Ponta Grossa estavam na rodovia, próximo ao distrito da sede Alvorada, prestando apoio da Brigada de Cascavel em uma operação de fiscalização de cargas ilícitas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para prestar apoio na ocorrência. Não houve registro de feridos na situação, mas o carro do condutor foi apreendido por estar com documentação irregular.
Nesta quarta-feira, uma colisão frontal na BR-376, em Paranavaí, deixou 2 caminhoneiros mortos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram de frente no quilômetro 90. Os 2 sentidos da rodovia ficaram interditados para o atendimento a esta ocorrência. Segundo a polícia, o local do acidente tem terceira faixa e é permitida a ultrapassagem. Os policiais disseram que um dos caminhões realizava uma ultrapassagem na terceira faixa e em uma curva atingiu uma carreta que vinha no sentido contrário. Após a batida, os 2 veículos pegaram fogo. A Polícia Civil agora investiga as causas deste acidente. Mortes por Covid-19 aqui no Brasil já ultrapassam a marca dos 12 mil casos. Segundo dados do Ministério da Saúde, durante a tarde dessa quarta-feira, o Brasil tem mais de 177 mil casos confirmados de Covid-19. São 12.400 mortes. Foram 881 mortes nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença é de 7% e a taxa de mortalidade 5,9%. O Brasil está na 6ª colocação em números de mortes por Covid-19. Todos os estados já têm óbitos confirmados. A maioria dos casos confirmados está concentrada nos seguintes estados: São Paulo, 47.719 casos. Rio de Janeiro, 18.486 casos. Ceará, 18.412 casos. Pernambuco, 4.309 casos. E Amazonas, 14.168 casos. Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se encontram no norte e nordeste do país. Confira os estados com maior número de mortes por Covid-19. São Paulo, 3.949 mortes. Rio de Janeiro, 1.928 mortes. Ceará, 1.280 mortes. Pernambuco, 1.157 mortes e Amazonas, 1.098 mortes. Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro são os estados com a situação mais crítica nos atendimentos e ocupação de vagas nas UTIs. Amazonas com ocupação de 90%, Ceará também com 90% e Rio de Janeiro com 98%. Para evitar a propagação do contágio, o uso de máscara se tornou obrigatório na maioria dos estados. Nos locais com maior incidência, os governadores começaram a adotar o lockdown, o fechamento total dessas cidades. A estratégia foi adotada nessa semana por 18 cidades do Brasil, nos estados do Maranhão, Pará, Ceará, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Nessa segunda-feira, 2 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro também vão aderir à medida. Tranca-rua, isolamento rígido, bloqueio total. São vários os nomes, mas o objetivo é sempre o mesmo: uma medida rígida de distanciamento social. Segundo dados dos especialistas, no Brasil, uma pessoa infectada transmite para outras 2. Por isso, medidas como lockdown são apontadas como solução para evitar o contágio. Se comparado a outros países, o Brasil tem feito poucos testes para detectar infectados, o que facilita a transmissão por assintomáticos. Segundo as secretarias de estados, foram feitos até o momento 256 mil testes em todo o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 13 de maio, são mais de 72 mil casos recuperados de Covid-19 no Brasil. Lamentavelmente, muitas mortes, ainda pouco sinal de cura para o Covid, pouco sinal ainda de vacina eficiente que possa vir ao Brasil e imunizar as pessoas. Ainda é um período de muita insegurança, de muita incerteza no futuro. Por isso é necessário que continuemos a ter esse recolhimento social, a utilizar máscaras, álcool em gel, o distanciamento entre as pessoas e procurar evitar de sair às ruas sem a necessidade. Só vá ao supermercado o estritamente necessário, também aos postos de saúde, também aos hospitais, enfim, é um período de recolhimento e que nós não sabemos ainda qual será o futuro, até onde estaremos impedidos de ir e vir, ou até mesmo as nossas crianças de terem aulas.
Por isso, vamos continuar a nos cuidar para que não façamos com que esse vírus circule aí dentro da nossa sociedade. Na cidade de Londrina, 52 pessoas morreram por complicações de problemas respiratórios desde março deste ano, quando os primeiros casos do novo coronavírus foram confirmados no estado. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que todas as vítimas passaram por testes para saber se foram ou não infectadas com o Covid-19. Do total delas, 15 tiveram o diagnóstico de Covid-19 confirmados por exames. Os demais 37 pessoas entraram em óbito por outros problemas respiratórios. O município afirma que desta diferenciação é importante para se ter o diagnóstico oficial da causa-morte, que constará no atestado de óbito. Mesmo as pessoas que morreram com suspeita de coronavírus, seja de Londrina, de Rolândia, Cambé, Arapongas, de qualquer parte, é necessário que haja o exame para comprovar de que realmente a morte foi causada pelo coronavírus. Esse é um dado importantíssimo a nível mundial e até mesmo para os cientistas. Vamos conferir agora o nosso mercado financeiro. Dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,92, o euro a R$ 6,42 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,23%. E daqui a pouco você vai ver chefe do cartório eleitoral fala sobre a troca de partido de vereadores. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas, flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Arapongas, através dos Centros de Referência em Assistência Social, como o CRAS, iniciaram já a entrega do cartão Comida Boa. Ao município foram destinados 8.965 cartões, a fim de atender 7.471 famílias com cadastros no CadÚnico, beneficiários inscritos e pré-selecionados através do governo do estado, e 1.494 para famílias de baixa renda não cadastradas. Os atendimentos ocorrerão das 8 até as 14 horas com equipes exclusivas para este serviço. Para otimizar o atendimento, o beneficiário pode fazer uma consulta de pré-cadastro do cartão Comida Boa através do site cartãocomidaboa.pr.gov.br. Aqui na cidade de Rolândia ainda não foi divulgada quando será entregue os cartões Comida Boa para a comunidade aqui, da nossa cidade. Estaremos de olho, estaremos anunciando assim que for divulgado. O chefe do cartório eleitoral, Mário Banvart, concedeu uma entrevista com exclusividade na tarde de ontem para a nossa equipe para falar sobre a mudança de partido de alguns vereadores. No dia 17 de abril, a TV Cultura divulgou em sua página uma certidão emitida pela Justiça Eleitoral de 2 vereadores. Na publicação da página, havia um texto explicando a possibilidade sobre o que aconteceria com os 2 vereadores caso não cumprissem o prazo da chamada janela partidária. O prazo era o dia 3 de abril. Ambos vereadores apresentaram os documentos após o prazo, dia 4 de abril. Hoje conversamos com
Mário, chefe do cartório eleitoral, que esclareceu o que seria essa certidão. A certidão, ela foi emitida a partir de um pedido do partido da coligação que elegeu o vereador em 2016. Então, o pedido foi o seguinte: eles queriam que retratasse como foi feito o procedimento de pedido de desfiliação do vereador. Então, o cartório apenas retratou a situação que aconteceu dentro do cartório eleitoral. O protocolo dele de desfiliação foi feito no dia 4 de abril, no sábado, que como não estamos atendendo presencialmente, foi nos encaminhado via e-mail. E nesse e-mail constava a petição encaminhada ao juiz eleitoral e a petição que foi encaminhada ao presidente do partido antigo, no caso o SD, certo? Então, o que o cartório fez do pedido de um terceiro? Ele emitiu a certidão dizendo como foi feito o procedimento pelo vereador na desfiliação dele. Mário, fala pra gente sobre o prazo. Realmente existiu um prazo que foi na sexta-feira, né? Explica pra gente sobre essa questão do prazo e quais eram as consequências, né, que fala a lei, caso alguém não cumprisse aquele prazo para emitir essa certidão. Então, a Lei 9.099, nela está o regramento com relação à desfiliação partidária. Então, nos casos de desfiliação partidária, nos cargos do legislativo, certo? Há necessidade, no executivo também, há necessidade de sempre que o filiado comunique à Justiça Eleitoral da sua desfiliação do partido. É o artigo 21 da Lei 9.096. Ô Mário, e esclarece para a gente, diante dessa lei, quais eram as consequências, né, para aquela pessoa que não cumprisse esse prazo? Então, e no caso daqueles que são do cargo do Legislativo e possuem mandato eletivo, existe o regramento da lei que é o seguinte: eles precisam ter a justa causa para poder sair do partido e não ter a possibilidade de perder o cargo para o qual foi eleito. Então, nesse caso, os vereadores tinham a possibilidade de efetuar, pela justa causa da lei, a sua desfiliação do partido que ajudou ele a ser eleito na eleição de 2016, passando para um outro partido, e o prazo ele poderia ter sido feito, essa desfiliação, com justa causa, sem que ocorresse a possibilidade da perda do mandato, era dentro do prazo de 5 de março a 3 de abril, que foi uma sexta-feira. Então, o que aconteceu? O vereador fez essa comunicação para o Justiça Eleitoral no dia 4, portanto, estava fora do prazo, o que pode gerar a perda do cargo desta eleição, não atrapalhando para o próximo pleito, a disputa agora de 2020. Como foi mencionado ali na página, que existia a possibilidade da perda do mandato diante do não cumprimento da data, né? A possibilidade. Né? Isso, existia a possibilidade. O que a lei fala? Ela fala que o partido de qual ele era filiado pode pedir a vaga dentro de 30 dias da desfiliação. Se não ocorrer dentro desses 30 dias, existe a possibilidade dos próximos 30 dias de um terceiro interessado ou o Ministério Público requerer a perda do mandato eletivo por ele ter feito essa saída do partido fora da janela partidária, que configura a justa causa, que seria do dia 5 de março a 3 de abril. Mário, e o vereador acabou contestando e divulgando ali, né, que o documento, que a certidão se tratava de uma fake news. Realmente se tratava? Houve aí alguma alteração? Houve alguma inverdade diante do documento que foi publicado? Não houve nenhuma inverdade. O documento é um documento oficial da Justiça Eleitoral, certo? Então, aquilo que está retratado dentro da certidão é o que aconteceu, certo? E isso são os registros da Justiça Eleitoral. Agora, dizer que ele vai perder um mandato ou não se sabe, porque há necessidade da propositura dessa ação de perda de mandato eletivo.
E nós agradecemos imensamente ao Mário, que sempre atende a nossa equipe com presteza, com todas as informações, e está mais do que explicado, didaticamente explicado, e que não paire nenhuma dúvida. Fake news? Aqui na cidade de Rolândia, só se for aquela, quando o GAECO veio em Rolândia, que um certo jornal colocou fake news e no dia seguinte teve que se retratar, não é? Olha, um empresário de Londrina desenvolveu um ventilador mecânico pensando na esposa, que tem bronquite e faz parte do grupo de risco do novo coronavírus. O protótipo está quase pronto para ser testado e, caso seja aprovado, poderá ajudar a salvar paciente com as complicações da doença. O marido, Rômulo Petrui, trabalhou diariamente 18 horas pelo projeto durante 45 dias. O ventilador mecânico está praticamente pronto. Segundo Rômulo, os primeiros testes dentro de um hospital serão realizados na próxima semana. O protótipo vai passar por 3 hospitais e 2 laboratórios de testes. Caso o retorno seja positivo, o equipamento será homologado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O ventilador foi feito de aço inox e, conforme o empresário, deve custar 30% abaixo do valor de mercado. Ou seja, a solução a gente encontra. Basta achar a pessoa certa e produzir o equipamento certo, não é? Fantástico. Mães reclamam do ensino à distância. Afinal de contas, mães não são professoras. Professoras não são youtuber. E os alunos não conseguem reter o aprendizado através das telinhas minúsculas de celular. Desde o dia 20 de março, as aulas presenciais foram suspensas no Paraná devido à Covid-19. Como alternativa aos alunos e professores, aplicativos e videoaulas estão sendo ministradas. Muitas mães têm tido dificuldade para orientar os filhos durante esse período. Outras não têm acesso à internet ou tempo necessário para acompanhar as 4 horas diárias de aula. Porque a gente sabe que tem pais que não têm nem internet em casa, não têm acesso à internet, não têm conhecimento. A gente sabe que o número de analfabetos no Brasil ainda é muito grande e essas crianças têm pais analfabetos, não pensa nós que não tem, que aqui na nossa cidade a gente tem. Então como que essa criança vai conseguir aprender? Como essa criança vai conseguir realizar as atividades? Eu falo assim, o pouco de conhecimento que eu estou vendo das minhas netinhas é bastante atividade. No caso da Cíntia, ela tem um filho autista. Para o filho dela, o distanciamento tem sido encarado de outra forma. No meu caso, que o Breno tem uma dificuldade de socialização, ele prefere estar no ambiente dele do que inserido lá na escola, por causa do barulho, número grande de pessoas, enfim, para ele é cômodo. Mas para os outros é cômodo? Não, não é. Apesar da experiência dela estar sendo boa, a preocupação da Cíntia é com as outras mães, que não têm apoio, conhecimento ou estrutura para orientar os seus filhos durante essas aulas. Porque eu conheço bastante família que tem dificuldade de buscar o material, mesmo que busca, a mãe trabalha, e aí como que fica? Tem mães que têm mais de um filho, né? Então não é porque está cômodo para mim hoje que eu vou pensar que o EAD tá legal. Não, não tá. Eu espero que seja uma ferramenta que não se avance, que seja aí só esse período e as crianças voltem à escola, professor e aluno é na escola, não é atrás de um computador, né? Que tipo de ser humano nós vamos estar educando para o futuro? Nenhum, né? Porque não pode acontecer isso. Cíntia, muito obrigado pela sua entrevista. Em uma época de coronavírus, tem que fazer entrevista com máscaras, né? Infelizmente. Mas a sua reclamação, a sua denúncia é verídica. Nós estamos em total apoio com você. Eu já no nosso programa, em outras oportunidades, já relatei a minha opinião pessoal de que eu acho que as aulas poderiam voltar gradativamente, inserindo dentro da escola grupos específicos, separar as crianças
crianças em grupos bem menores e aí não teria aglomeração ou a criança se aproximar uma da outra. O importante seria a criança estar dentro da sala de aula pelo menos 2 vezes por semana, ter o contato professor-aluno para ter o conteúdo e assim poder voltar para casa e fazer as tarefas destinadas. Só assim eles poderiam ter um mínimo de conhecimento. Matérias como, por exemplo, educação física, história, geografia, poderiam ser tiradas do currículo temporariamente e dar mais ênfase às matérias importantes como ciências, português, matemática, enfim, né? Mas é claro que tudo isso depende do setor político, porque infelizmente ou felizmente é a política que rege tudo em nosso país. Não adianta nada a gente falar que não gosta de política, não é? Porque ela rege até o que o seu filho vai aprender e como ele vai aprender. A Oral Sim é tudo muito simples, rápido e fácil de você realizar o seu sonho. Com atendimento humanizado, profissionais qualificados, a número 1 em implantes dentários do Brasil espera por sua visita. Faça já sua avaliação e volte a sorrir bem. A Oral Sim aqui da cidade de Rolândia é a sua referência em implantes dentários. Todo o seu tratamento bucal, a sua saúde bucal é cuidada com muito carinho pela equipe do Dr. Tiago. Entre em contato, faça o seu agendamento. Já está na hora de você voltar a sorrir com segurança, não é? Vamos conferir as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Araucária tem oportunidade para nível técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 13.070. Inscrições até o dia 24 de maio. Informações fundaçãofafipa.org.br. A Prefeitura de Ouro Verde do Oeste tem oportunidade para fundamental, médio, técnico, magistério e superior. Os salários podem chegar a R$ 5.470. Inscrições até o dia 29 de maio. Informações concursos.alfomoarama.edu.br. A Prefeitura de Paranavaí tem oportunidade para magistério e superior. Os salários podem chegar a R$ 16.103. Inscrições até o dia 18 de maio. Informações paranavaí.pr.gov.br. Daqui a pouco você confere, hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima. A imobiliária Lovato e Kolarovic Negócios Imobiliários acredita que com fé na superação, o corpo alcança com otimismo o que a mente deseja. Imobiliária Lovato e Kolarovic e você acreditando nisso. Você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Um homem e uma mulher foram presos em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, suspeitos pela morte de uma menina de 7 anos. De acordo com a Polícia Civil, os dois são padrasto e mãe da vítima. O caso foi registrado na noite da última segunda-feira, dia 11, e está sendo investigado. A Polícia Militar informou que o casal chamou o motorista de aplicativo e encaminhou a criança ao Hospital Angelina Caron. De acordo com a polícia, a menina já chegou ao local inconsciente com marcas de agressão, queimaduras e violência sexual. Uma pediatra do hospital constatou a morte. A polícia informou que o motorista de aplicativo que encaminhou o casal com a menina até o hospital relatou que ao encontrar a família percebeu que a vítima estava nua, coberta com uma jaqueta. Ainda conforme a polícia, os indivíduos disseram que a equipe do hospital que a menina havia sofrido uma queda.
A polícia informou que o padrasto negou as agressões e a mãe da criança afirmou aos policiais que a menina era agredida constantemente pelo padrasto e que não havia denunciado o caso por medo. Medo do quê? De matar a própria filha? Que conivência, não é? Hoje, dia 13 de maio, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, a nossa mãezinha. E nós fomos conversar com quem pode realmente falar sobre o assunto. Em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal, aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Ela apareceu a 3 pastorinhos, né? E falou sobre a sua mensagem de fé, de amor. E agora, dia 13, nós comemoramos essa data. E para saber as ações que serão feitas aqui em Rolândia, eu vou conversar com o Padre Joel para saber como serão as comemorações da Nossa Senhora de Fátima aqui na Igreja Matriz de Rolândia. Com isso, então, nós vamos fazer presencial 2 missas, às 8 horas da manhã e às 19 horas e 30 minutos. Mesmo porque, na verdade, a padroeira mesmo, Nossa Senhora de Fátima, é Novo Horizonte, né? Então, certamente lá até deveria ter procissão, alguma coisa assim, mas devido à questão da pandemia, então há uma outra programação. Mas nós temos 2 missas, respeitando os mesmos processos que a gente está fazendo nos dias de domingo. O padre, um momento muito especial aqui da Igreja Matriz, né, relacionado à Nossa Senhora de Fátima, foi lá em 2017, quando a imagem foi restaurada e retornou aqui para a igreja. Foi um momento muito lindo e especial. Exatamente. Quando chegou aqui que nós tiramos a imagem, né, que foi no mês de maio, que ela foi colocada aqui mesmo onde está, e aí acho que foi Dia das Mães, né, naquele dia. Quando eu cheguei bem pertinho, porque ela fica lá na parede, é longe, então a gente não enxerga os detalhes, né? Aí quando desceu aqui, aí nós fomos olhar e vimos que estava necessitado, eu não sabia nem que material que era também, né? E então aí nós falamos com a Vera também veio, ela foi fazer a coroação portuguesa, tudo assim, né? Então ela foi atrás e juntou mais um grupo de pessoas, de artistas, né? E fez a restauração. E ela ficou excelente. Em 2017, essa linda imagem de Nossa Senhora de Fátima foi restaurada por artistas plásticos aqui da região. Um momento muito especial que ficou marcado como um dia de muita alegria aqui na Igreja Matriz. E foi um momento bastante significativo, né, o retorno e depois bem próximo assim, né? A gente vê a beleza, o trabalho que eles fizeram, um trabalho minucioso, né? Muito bem feito, assim, realmente de artista mesmo, né? O padre, aproveitando, já que, né, no dia 13 é o dia em comemoração à aparição de Nossa Senhora de Fátima, deixa uma mensagem, né, para todos os devotos, né, nesse dia tão especial. Eu penso que é importante o seguinte: em 1917, porque é diferente da Nossa Senhora aqui no Brasil, né? Que a Nossa Senhora foi achada a imagem no Rio. Em Fátima foi a aparição, então ela tem um sentido diferente. Aos 3 pastorinhos. E foi num período de bastante conflito, né? Da Rússia, de que deveria ter guerra e a questão dos poderes políticos e muitas mortes assim por diante. E foi interessante que um dos pedidos dela era que rezasse o terço, né? Então que rezasse, que a oração de fato ajudaria muito a evitar com que todas as situações acontecem. E por que o terço? Não podia ser tantas outras orações. Porque o terço é uma oração das pessoas mais simples, né? Que a gente acaba rezando, então a gente é com simplicidade que se reza. E tanto é que no primeiro momento é a Nossa Senhora do Rosário, né? Então Nossa Senhora do Rosário, Fátima. E então a nossa paróquia, também aqui a Matriz São José, nós estamos organizados e todos os dias, das 8h30 da manhã até as 8 da noite, então nesse horário agora tem gente rezando o terço, né? Então o dia todo tem grupos nas nossas diaconias, tudo, que estão com horário marcado, para que o dia todo seja de oração do terço, né? Sobretudo nesse período de pandemia, essa situação toda, isso é muito significativo. Muito obrigada, Padre Joel. Realmente um conhecimento tão grande passado assim pra gente. A gente só tem que enaltecer e agradecer mesmo. Hoje um dia especial, um dia de Nossa Senhora de Fátima. E a gente só deve louvores a ela, não é?
Nessa noite, agora, está sendo realizada mais uma celebração em várias igrejas católicas da nossa cidade e em toda a nossa região. Se você quiser, você pode também acompanhar online pelas redes sociais das paróquias. Acompanhe, reze também e aproveite, reze o terço, porque o grande pedido de Nossa Senhora de Fátima era para que rezássemos o terço. Portanto, rezar sempre é bom, nunca é demais. Se você não é católico, não gosta de rezar o terço, ore. Faça a sua oração da sua forma, mas vamos nos unir neste momento e rezar pelo nosso país, rezar pelas famílias, rezar pelas mulheres que passam por agressões, rezar pelas crianças que são abusadas, que são violentadas, que são agredidas, rezar pelas famílias que muitas vezes não têm o que comer dentro de casa, ainda mais nesse período de pandemia mundial. Vamos rezar pela paz no mundo, vamos rezar pela saúde do nosso povo. Vamos nos unir em oração? Pois é, não importa a sua religião, importa que a gente tenha que servir pelo mesmo Deus, não é? Olha, o controle de endemias da cidade de Arapongas divulgou nesta terça-feira o novo informe de coronavírus do município. Lá registra 1.050 notificações, sendo 312 casos positivos para dengue, 324 que pegaram no próprio município e 78 que foram importados. 481 casos deram negativos e 257 estão em investigação, mantendo o estado de alerta do município. Diferente das outras cidades da região, Arapongas está em estado de alerta e não de epidemia. Para o município entrar em estado de epidemia da dengue, tem que obter 363 casos positivos adquiridos no próprio município. A situação em Arapongas ainda está melhor do que a cidade de Rolândia, que já estamos em epidemia há bastante tempo e não conseguimos controlar, ou mesmo a prefeitura não consegue controlar. Vamos conferir agora a nossa cotação agropecuária. O milho comum está cotado a R$ 42,05, a soja industrial R$ 87,20, café beneficiado tipo 6 bebida dura R$ 521,11, o boi em pé R$ 185,10 arroba, o frango de corte a R$ 2,85 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 4,56 o quilo. Daqui a pouco você vai ver a conscientização de motoristas sobre o Maio Amarelo. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Doce Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Doce Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 999707577.
Na madrugada desta quarta-feira, 2 graves acidentes simultâneos na PR-317 em Iguaraçu envolveu 7 veículos e 13 vítimas. No local, o Corpo de Bombeiros foi primeiramente acionado para atender a uma colisão entre 2 carretas na PR-317, próximo ao condomínio Alphaville. Na colisão, um homem de 31 anos estava preso às ferragens em estado grave. O primeiro acidente envolveu uma carreta com placas do Paraguai carregada com arroz a granel, o qual o condutor ficou ferido. O bitrem, o qual o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal informou ao Corpo de Bombeiros que outro acidente havia sido registrado a 200 metros dali. No local das colisões, uma cena de terror. Uma carreta carregada com pisos teve a gabina totalmente destruída e tombada. Um automóvel fora da pista foi atingido na traseira e bateu de frente com uma árvore. Uma caminhoneta foi prensada entre os 2 caminhões. Apesar de todos os veículos estarem bastante destruídos, nenhuma das 11 vítimas estava presa às ferragens. 3 dos indivíduos receberam atendimento do SAMU e 8 optaram por assinar um termo de recusa. As vítimas atendidas eram os ocupantes da caminhoneta, todos homens entre 18, 25 e 43 anos. Ao todo, o atendimento durou 5 horas. E além de atender as vítimas, o Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da pista em virtude da parte da carga de arroz e ficar espalhada, misturada com óleo diesel que vazou de um dos tanques. Realmente uma cena de horror, um acidente que choca toda a comunidade, né? Vamos conferir como fica a nossa previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a mínima é de 14, máxima de 22 graus, chuva a qualquer hora. Nesta sexta-feira, a mínima de 11, máxima de 20 graus, sol com muitas nuvens, mas não chove. Neste sábado, a mínima é de 11, máxima de 22 graus e não chove. O programa Nota Paraná liberou nesta terça-feira cerca de 17 milhões em créditos para consumidores que colocaram o CPF nas notas fiscais de compras feitas no mês de fevereiro e para as entidades de assistência social sem fins lucrativos que receberam doação de notas fiscais. De acordo com o governo, 15 milhões ficaram disponíveis nas contas de 5 milhões e 300 mil contribuintes. O resgate pode ser feito pedindo depósito em conta corrente do valor a quem tem direito, de deixar acumular e pagar os impostos sobre a propriedade de veículos, como o IPVA, que tem vencimento em janeiro, fevereiro e março. Se você faz o Nota Paraná, sempre dá uma checada lá no site, porque pode ter crédito para você lá. A Polícia Militar conscientiza todos os motoristas sobre o mês amarelo, que é o mês de prevenção dos acidentes. Em sua 7ª edição, a campanha do Maio Amarelo, que conscientiza os motoristas sobre os riscos no trânsito, será feita de forma digital. A primeira etapa das ações ocorrerá pela internet, respeitando as recomendações públicas de distanciamento social e também seguindo a orientação do Departamento Nacional de Trânsito. Serão divulgados conteúdos educativos nas plataformas Maio Amarelo Digital. Esse ano a gente vai tentar adaptar, essa campanha Maio Amarelo, uma campanha aí mundial, lembrando as pessoas, chamando a atenção das pessoas em relação a esse alto número de mortes no trânsito. E, como você bem disse, esse primeiro momento será toda a parte de campanha, por parte dos governos e também da parte da corporação será feita de forma digital, uma adaptação aí relacionada também à pandemia. Existe uma programação, ações municipais aqui, como vai ser? A previsão da realização de alguns bloqueios, mas como eu havia dito, em relação muito por conta da pandemia mesmo, qualquer tipo de atitude que gere aglomeração, que gere ali o contato físico está sendo evitado, As abordagens também estão sendo realizadas com um cuidado maior nesse momento, mas de qualquer forma, a polícia ela já está nesse caminho de conscientização também e deve fazer alguma
orientação nesse sentido, não no intuito de fiscalizar mesmo, mas mais de conscientizar e chamar a atenção para esse problema que é recorrente, né, que é o desrespeito às leis de trânsito e que gera óbitos aí, acidentes graves. Aspirante, explica pra gente como é essa questão dos índices, né, de acidentes com morte aqui em Rolândia. É muito frequente? Realmente existe muita imprudência aqui pelos motoristas? Nós temos como alguns fatores já concretizados aí, das mortes que ocorrem no trânsito no Paraná, né, no estado todo. 32% dessas mortes são ocasionadas por colisão frontal, que é a situação em que um veículo tenta ultrapassar outro em local proibido, né? Então 32% é um número bem alto e um caso bem flagrante de desrespeito às leis de trânsito, né? Já há uma sinalização específica para que não seja feito isso e algumas pessoas ainda tentam, desrespeitam essas leis, né? Outro fator muito recorrente também, ultimamente ainda mais em voga, a questão do uso do celular no trânsito, né? Já é a quarta infração em todo o estado, aí, o número de infrações já é a quarta, o uso do celular, pessoas mandando mensagem, falando no celular enquanto estão ao volante. Então, esses índices aí, que o Rolândia segue mais ou menos essa tendência também. Tivemos aqui, né, uma coisa bem local mesmo, aqui em razão desse trecho que passa da rodovia por dentro da cidade, há algumas semanas aí, infelizmente, um acidente fatal, onde um veículo se colidiu com o outro e houve pelo menos 2 óbitos já confirmados, a mãe e a criança, né? Então, assim, questões que poderiam ser evitadas, bastasse um maior respeito, maior consciência daquele motorista que está ao volante. Muito obrigada, aspirante Fracaro. Precisamos todos colocar na cabeça, cuidar da gente e do outro também e prevenir os acidentes. É isso aí, é o nosso mês amarelo e vamos lembrando durante todo o mês a todos os motoristas. Nós ficamos por aqui, agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Voltaremos amanhã nos nossos horários de programação local. Boa noite.